Olá a todos, meu nome é Marcos Hermínio, advogado, sócio do escritório Godoy Gonzalez Advogados Associados. Estamos retornando com o nosso projeto de vídeos, que tem por intenção levar informação jurídica de forma clara, simples e objetiva. O nosso tema de hoje será cargo de confiança. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o Dr. Matheus Martins, que é o advogado especialista em direito do trabalho do nosso escritório. Dr. Matheus, é um prazer tê-lo conosco. Dr. Marcos, é um grande prazer falar sobre esse tema tão importante que é cargo de confiança. Acredito que a gente vai contribuir bastante com os nossos telespectadores. É ainda, infelizmente, motivo de muita dúvida o cargo de confiança, tanto de empregados e empregadores. Então vai ser bem legal a gente estar falando sobre esse tema hoje. Então vamos ser direto para ajudar o pessoal, doutor. O que é e como se caracteriza cargo de confiança? Doutor, cargo de confiança, pelo próprio nome já diz, né? Confiança é o funcionário que ele exerce aquele poder diretivo na empresa, fiscalizando, coordenando, supervisionando, aplicando sanções. É aquele funcionário designado pelo empregador para ser praticamente o seu representante lá, né? Com poderes até similares. Então, cargo de confiança é para aquele funcionário que exerce essas particularidades, né? E a caracterização, você vai perguntar, como se caracteriza esse cargo? Bom, a CLT ela traz 3 requisitos para a gente. O primeiro, que é a diferenciação de remuneração com o trabalhador comum. A pessoa que ocupa o cargo de confiança, ela deve receber em sua remuneração um adicional, uma gratificação de até 40% do seu salário bruto, né? Então esse é o nosso primeiro requisito para ocupar esse cargo. O segundo requisito é a dispensa do controle de jornada. O que é isso? A pessoa que ocupa o cargo de confiança, ele não está submetido ao controle de jornada. O que seria isso? Assinar o cartão ponto, a gente fazer esse controle. Então ele não tem, ele fica livre, né? E o terceiro ponto é exatamente o que eu falei anteriormente. Ele tem que ter esse poder de mando, esse poder de gestão, que é particular do cargo. Então são 3 requisitos necessários nesse caso. E esses requisitos têm que ser cumulativos, eles têm que acontecer ao mesmo tempo. Exatamente. Esses requisitos eles não podem ser dados de maneira apartada, do um e do outro. Eles têm que ocorrer de maneira simultânea e acumulada, né? Para que seja caracterizado de fato e para que o funcionário exerça de fato essa função, ele tem que estar abarcado por esses 3 requisitos que eu citei anteriormente. Se não estiver, está descaracterizado o cargo de confiança. Exatamente. Se não tiver, acontece essa descaracterização. O que não é anormal, acontece muito, inclusive. Quando acontece? Quando a pessoa recebe o adicional de 40%, mas ela tem um controle de jornada e não tem o controle de mando, né? O controle da gestão. Ou ao contrário, ela tem a dispensa do controle da jornada, mas também não tem o controle dos 40%. Ela não recebe a remuneração de maneira diferenciada. Então, conforme a gente já conversou, para que seja definitivamente enquadrado como cargo de confiança, é necessário que esses 3 requisitos estejam aí juntos. E é comum, doutor, esse tipo de irregularidade nas empresas, que o doutor tenha conhecimento? É uma coisa que se faz sempre? Olha, doutor Marcos, é uma coisa bem comum, infelizmente. Mas isso acontece às vezes muito por desconhecimento, tanto dos empregados que ocupam a função, quanto dos empregadores que designam esses funcionários para essas atividades. Porque, igual eu falei, quando não existe esses 3 requisitos de maneira junta, acaba descaracterizando. E é aí onde a justiça costuma atuar muitas das vezes. Porque o funcionário, às vezes, ele tem a dispensa da jornada, mas não recebe a gratificação do cargo. Ou recebe a gratificação e não tem controle de jornada. Então é necessária essa acumulação. E isso acaba acontecendo, dando esses problemas aí na Justiça do Trabalho. Então a Justiça do Trabalho, pelo jeito, vem reconhecendo essa descaracterização. E uma vez reconhecida essa descaracterização, o doutor consegue explanar para a gente quais são os direitos que vão decorrer disso? Descaracterizou a função dele. Ele tem direito a quê? Olha, doutor Marcos, quando acontece essa descaracterização, ele vai ter todos os direitos que dele for tirado justamente por ocupar esse cargo tão específico que é o cargo de confiança. Um exemplo bem básico e é o que geralmente acontece. Horas extras, esse é o grande tema, né? Porque às vezes o funcionário ele não recebe a gratificação de função e tem a dispensa da jornada. Aí ele acaba elaborando horas extras a mais
né, sem receber devidamente e está enquadrado de fato nessa atividade, nessa função. Então o que acontece quando ocorre essa descaracterização? Ele vai receber da mesma forma que um funcionário normal. Dele faz jus às horas extras acima da 8ª diária, da 40ª semanal e os demais direitos que qualquer outro trabalhador teria normal, né? Que não exerça de fato a função de cargo de confiança. Então podemos dizer que faltou um dos requisitos, procure um advogado de sua confiança, né, doutor? É importante. Quando a gente perceber que esses requisitos não estão sendo cumpridos, tanto o empregado quanto o empregador, é necessário que faça-se essa análise. E outro ponto, Dr. Marcos, que merece um destaque: o cargo de confiança ele não está apartado da CLT. Ele tem particularidades, além das que a gente citou, né, do cargo. Então é necessário sempre estar atento com as modificações legislativas. Porque o cargo de confiança, um leve exemplo que costuma acontecer também, que é o não pagamento das horas extras de domingos e feriados em dobro para esses funcionários. Porque se entende-se que ele, pela dispensa da jornada, né, ele não teria direito a essa remuneração, mas tem. Tanto que é entendimento pacificado do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, sobre esse pagamento. Por isso que é sempre necessário ficar atento tanto com as mudanças quanto com a correta aplicação do cargo de confiança. Não basta somente aplicar de fato, não basta somente a gente colocar na carteira do trabalho que ele ocupa essa atividade sem que ele cumpra com todos esses requisitos que a gente citou. Porque o cargo de confiança, só retornando ao que eu disse, ele está abarcado pela CLT, tem os seus benefícios e tem tudo que a CLT aí abarca para qualquer outro trabalhador. Lógico, com a especificidade do cargo quando devidamente caracterizado. Excelente, doutor. Pessoal, eu vou pedir para o doutor, para ficar bem claro, eu vou pedir para o doutor repetir para a gente quais são os requisitos. E que fique bem claro que na falta de um requisito, o cargo de confiança pode ser descaracterizado. Doutor, senhor, por gentileza, repita para a gente quais são os requisitos que caracterizam o cargo de confiança. Claro, doutor Marcos, para ficar bem frisado isso para o nosso público que está vendo a gente. São 3 requisitos que um cargo de confiança precisa para ser de fato caracterizado para essa função. A primeira é a diferenciação da sua remuneração, ou seja, ele deve receber uma gratificação na sua remuneração de até 40% do seu salário bruto. A segunda delas é a dispensa do controle de jornada. O funcionário não pode ficar submetido ao controle da sua jornada de trabalho. Ele não deve fazer o controle com cartão ponto e qualquer outro gênero nesse sentido que vise controlar, né, o seu tempo laboral, né, de trabalho. Então, esse é o segundo requisito. E o terceiro é o poder de mando, que é a finalidade do cargo de confiança. Qual seja o poder diretivo, de fiscalizar, de aplicar advertências, de coordenar, enfim, ter todo esse poder de mando dado pelo empregador. Excelente, doutor. Da nossa parte, acredito que tenha ficado muito claro o que se trata, como se caracteriza, quais são os requisitos do cargo de confiança. Nós esperamos que para vocês que nos acompanharam até aqui, que também tenha ficado claro. Qualquer dúvida, doutor? Qualquer dúvida, procure um advogado da sua confiança e também vai ficar a caixinha de perguntas aqui e envie no nosso direct. Quem sabe nós conseguimos te ajudar aí respondendo as suas perguntas. Então é isso. Doutor Matheus, muito obrigado pela explanação. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e aguardamos vocês nos próximos vídeos. Doutor, obrigado. Obrigado, pessoal.